Oi, viajantes da vida! Estamos de volta com mais um episódio do nosso Curtas Espíritas, aquele momento em que nós pegamos um pequeno trecho lá da codificação e fazemos reflexões sobre eles. No curta de hoje, nós vamos refletir e fazer uma pergunta para você. O que você acha que o seu benfeitor espiritual, que o seu guia espiritual deve fazer por você? Porque tem muita gente que coloca assim, está acontecendo tanta coisa errada comigo, está acontecendo tanto problema na minha vida, será que o meu guia me abandonou? Será que o meu guia está me castigando? Tem alguns até que acham que o guia castiga. Então nós temos ainda, mesmo no movimento espírita, uma concepção um tanto equivocada da tarefa dos benfeitores espirituais, de como eles devem agir em relação a nós, que eles devem ser nossas babás, remover todos os obstáculos. Não é assim, não. Não é desse jeito mesmo. E é importante a gente estar atento. Eu me lembro ainda, na época em que eu era criança, lá no bairro onde eu cresci, as pessoas eram muito devotas de uma outra religião. E aí toda vez que alguém atravessava por um momento difícil, passava por dificuldades, vinha sempre alguém com aquela orientação. Acende uma vela para o seu anjo da guarda para ele ficar mais forte. Puxa vida, será que espírito guia, será que anjo da guarda fica fraco? Que a gente precisa acender uma vela para iluminar o anjo da guarda? Afinal de contas, ele é anjo ou não é? Ele alcançou uma condição de espírito superior ou não alcançou? Porque a doutrina espírita diz para nós que os anjos guardiões, que os espíritos protetores são espíritos de uma categoria mais elevada. Será que a luzinha de uma vela, mesmo associando a ela a luz imensa de um pensamento devotado, podem melhorar, aumentar, ou vamos dizer nos dias de hoje, turbinar o nosso guia espiritual? Claro que não é assim. Então, frequentemente, quem apela desse jeito, quem reclama, alguns dizem até assim, o meu guia deve ser funcionário público lá no mundo espiritual e tirou licença-prêmio, porque está dando tudo errado na minha vida. Como se os nossos guias tivessem que garantir para nós as coisas darem certo. Quando, na verdade, a função deles é de preceptores, é de orientadores. Lembra da relação de Chico Xavier com Emmanuel? Emmanuel não livrou Chico Xavier de nenhuma das suas dificuldades, mas sempre o orientou, sempre o advertiu, principalmente o advertia quando Chico começava a fraquejar, quando Chico começava a ir por um caminho que talvez não desse muito certo. Mas, quando nós somos teimosos, quando nós não atendemos, quando nós não ouvimos a recomendação dos nossos guias espirituais, o que eles podem fazer, não é? E Allan Kardec se ocupou com isso lá no Livro dos Espíritos. Para variar, temos o Livro dos Espíritos como base desse nosso curta espírita. E na questão 495, ele pergunta o seguinte aos benfeitores espirituais. Olha só, o espírito protetor abandona algumas vezes o seu protegido quando este não lhe ouve os conselhos? E essa é a questão a ser colocada. Por o benfeitor espiritual deixar de nos ajudar ou não conseguir nos ajudar, é mais ou menos como acontece conosco quando temos um amigo, uma pessoa querida, em que nós falamos, não vai por aí, ou o filho, não põe a mão na panela quente, e ele vai, insiste e põe a mão na panela quente, ou o amigo segue pelo caminho que não deve. Não tem muito que a gente possa fazer. E aí quando essa pessoa é teimosa, é resistente, às vezes é o único jeito de dizer, então vai, então faz, quebre a cara, para você aprender quebrando a cara, como nós fazemos no plano físico. Os benfeitores espirituais são mais gentis, são mais sutis, têm mais cuidado conosco. Mas mesmo assim eles podem se afastar por um tempo para deixar que nós aprendamos às nossas próprias custas, para que nós percebamos o peso dos nossos erros. E a resposta dos espíritos a Kardec é bem nesse sentido. Olha só, afasta-se quando vê que seus conselhos são inúteis e que mais forte é a vontade no seu protegido em submeter-se à influência dos espíritos inferiores. Então é aí que está. Sempre quem decide, sempre quem escolhe, somos nós. Quando alguma coisa começa a andar errado, quando nós começamos a ser influenciados por bons espíritos, não é que o nosso guia não seja capaz de nos assistir, de nos atender. Nós é que estamos escolhendo sintonizar com os espíritos mais atrasados, com aqueles que não são tão bons assim. E aí eles complementam a resposta, olha só. Mas não o abandona completamente e sempre se faz ouvir. O homem é que fecha os ouvidos, o protetor volta desde que chamado. E é nessa concepção, é nesta percepção de que os nossos benfeitores espirituais nos deixam aprender
à custa das nossas imperfeições, o preço que nós pagamos pelas nossas escolhas erradas e não o impulsionamento dos outros, e não a indução dos espíritos inferiores. Mas é exatamente isso. Muitas vezes eles se afastam um pouco, deixam a gente quebrar a cara para a gente aprender e depois estão ali prontos, aptos, carinhosos, generosos para nos acolher. Na maioria das vezes, como eles dizem, nós é que fechamos os ouvidos, nós é que não queremos ouvir. Mas tem gente que vai além. Tem gente que acha assim, o meu guia não me ajuda, ainda me atrapalha, não tem? Ah, eu estou com medo de fazer isso porque o meu guia pode me castigar. Eu conheço algumas pessoas de outras fileiras que têm esse temor, que seguem por essa ideia de que o benfeitor espiritual deles, o guia deles, fica bravo e pune quando eles não fazem o que esse guia determina. Na maioria das vezes, elas estão lidando com um obsessor, com um fascinador, porque benfeitor espiritual não castiga. E é exatamente isso que nós vamos aprender lá na questão 496. Olha o que Kardec pergunta e como os espíritos respondem. O espírito que abandona o seu protegido, não mais lhe fazendo bem, pode fazer-lhe o mal? Que é bem essa concepção que algumas pessoas têm. E o guia castiga. Você não me atendeu, agora eu vou te puxar a orelha. Como se eles fossem aqueles pais destemperados aqui da Terra. Aqueles educadores da Terra que são cruéis até com os educandos. E não é bem essa a função dos guias. Eles são educadores? Sim. Eles são promotores do nosso desenvolvimento pelos seus conselhos, pelas suas orientações? Sim. Mas eles não são os nossos punidores, eles não são os nossos feitores, por mais que algumas vezes as pessoas pensem isso. E a resposta dos espíritos nos esclarece. Olhem só. Os espíritos bons nunca fazem o mal. Deixam que o façam os que lhes tomam o lugar. E então acusais a sorte pelas desgraças que vos oprimem, quando a falta é apenas vossa. Olha só, na verdade, guia não castiga. A gente é que se afasta dele, a gente é que sintoniza com o espírito atrasado, e esse espírito atrasado é que tenta nos induzir ao mal. Esses espíritos atrasados é que tentam causar problemas para nós, principalmente causando pensamentos, insuflando pensamentos que nos levam a cometer mais erros. Eles nos atacam nas nossas fraquezas, hein, gente? Nunca nas nossas fortalezas. Quando nós temos um vício e sintonizamos com espíritos atrasados, eles vão insuflar aquele vício. Vai lá, mais uma vez, não vai ter problema. E é assim que a gente acaba entrando no buraco. E o guia não tem muito o que fazer, afinal de contas, ele não pode e não deve fazer a evolução por nós. Nós é que temos que evoluir. Ele é o nosso tutor, ele é o nosso guia, é nosso orientador, mas não é a nossa babá espiritual. E aí quando a gente começa a perceber algumas pessoas assim, ai, o meu guia está fraco, ai, por que o meu guia não impediu que esse espírito me atacasse? Será? Será que os benfeitores espirituais são frágeis assim? Quando eles assumem uma missão, eles não têm consciência, eles não têm noção da tarefa que eles vão enfrentar, do quanto nós somos atrasados? E aí algumas pessoas vão dizer, meu guia não conseguiu vencer, deve estar fraco mesmo, acende a tal vela lá que a gente ouvia na infância as pessoas sugerirem. Na questão 498, Allan Kardec vai abordar isso, para que a gente fique alerta, para que nós percebamos, não são os guias que são fracos, somos nós, os protegidos, é que fazemos o papel de preguiçosos, de acomodados, de esperarmos dos guias os milagres. Olha a pergunta. Quando o espírito protetor deixa que seu protegido se extravie na vida, será por não poder lutar contra os espíritos malévolos? Será que é fraquinho assim? Será que tem malfeitor que é mais poderoso? Ou nós não percebemos ainda na literatura espírita que quando um benfeitor nosso está atravessando um momento de grande resistência nossa aos seus bons conselhos, ele apela até para a ajuda de outros espíritos mais elevados do que ele? Vai lá ver na obra de André Luiz. Quantos benfeitores que estão ali naquelas tarefas, se vendo a braços com dificuldades, com rebeldia do seu protegido, apelam para espíritos mais elevados que eles, para ver se conseguem nos ajudar. E aí a resposta dos espíritos vem nesse sentido. Não é porque não possa, mas porque não quer. Assim, seu protegido sai das provas mais perfeito e mais instruído. Então, nós temos que caminhar com as nossas próprias pernas. Não pense que seu guia é fraco. Nós é que não somos fortes o bastante para atender às orientações dele. E a sequência da resposta ainda nos ajuda a entender mais. Olha só. Ele o assiste com seus conselhos, pelos seus bons pensamentos, que lhe inspira, mas que, infelizmente, nem sempre são ouvidos. É verdade. Como os espíritos disseram lá na outra resposta, nós é que tampamos os ouvidos às orientações dos benfeitores espirituais. Não são eles que são fracos, não. Nós é que somos negligentes. Nós é que atraímos a atenção dos espíritos inferiores para nós
Porque somos ainda fracos. E é esse o complemento da resposta para a gente poder encurtar. Ele se curta. Olha só. Somente a fraqueza, a negligência ou o orgulho do homem é que podem dar força aos espíritos maus. O poder dele sobre vós advém do fato de não lhe opordes resistências. Eita ferro! É nessa hora então que a gente começa a perceber. Não é o guia que é fraco, hein, gente? Nós é que somos preguiçosos. Nós é que não o atendemos. Então, quando você for orar para o seu guia espiritual, quando nós estivermos aí, vocês que estão nos assistindo, estivermos pensando nas dificuldades da vida e formos pedir ajuda ao guia espiritual, não vamos ficar nessa de pedir, olha, tira esse problema, me faz passar no concurso, me dá cola. Guia não dá cola em concurso, gente. Nós é que temos que sentar, estudar bastante, preparar para passar nas provas, para passar nos concursos, nas provas da vida e nos desafios profissionais. Não sejamos fracos, não sejamos preguiçosos. Vamos ajudar, dá uma mãozinha aí para o seu guia, dá uma ajudinha aí para o seu benfeitor espiritual e faça a sua parte. Não dê ouvidos aos espíritos atrasados, tanto aos espíritos atrasados encarnados, quanto aos espíritos atrasados desencarnados. Não demos ouvidos a eles. E ouçamos os nossos guias, mas atendendo aquilo que eles nos orientam. Espero que você tenha gostado. Vamos refletir. Pense sobre essas 3 perguntas do Livro dos Espíritos e na sua relação com o seu benfeitor espiritual. Como ela tem sido? Ainda é aquela criatura que se coloca diante do espírito protetor como alguém, uma criança, um bebê diante de uma babá, esperando ser cuidado? Ou é alguém que está diante de um mestre, de um orientador, de alguém que vai nos impulsionar ao crescimento? Faça essa reflexão. Aproveite essa semana desse Curta Espírita e reflita como nós estamos atuando junto com os nossos benfeitores espirituais. O que esperamos deles? Não são eles que são fracos. Nós é que ainda não fazemos a nossa parte. Um grande abraço, se inscreva aqui no canal, acione o sininho para receber as notificações, deixe aí o seu like, afinal de contas nós fizemos esforço para esse diálogo com você e, sobretudo, deixe um comentário. Que tal você sugerir temas? Uma pergunta do Livro dos Espíritos, um item do Evangelho, um item do Livro dos Médiuns, uma obra da codificação? Os Curtas Espíritas estão focados hoje nas obras da codificação. Um grande abraço para você e até o próximo vídeo!